Olá, estudantes do oitavo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 57, na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre a meteorologia e o renascimento. A gente já falou na aula passada sobre a importância da meteorologia, como a análise, a observação, os estudos das condições e dos fenômenos atmosféricos, eles podem ser importantes para a previsão do tempo. Mas na aula de hoje nós vamos trabalhar com essas ideias, esses equipamentos da observação dos fenômenos atmosféricos lá no período do Renascimento. No surgimento desses equipamentos, quando eles foram criados, quem criou esses equipamentos que são utilizados nos dias de hoje, claro, mais modernos, enfim, mas para a previsão do tempo atualmente. Nós vamos falar do surgimento e evolução dos equipamentos meteorológicos, vamos falar do histórico do estudo meteorológico durante o período da Idade Média e do Renascimento. A gente vai ver que nesses dois períodos a meteorologia passou por altos e baixos, literalmente. Quais foram essas dificuldades enfrentadas pela ciência, pela meteorologia durante essas duas idades? Os objetivos específicos são reconhecer que o estudo científico encontrou diversas barreiras ao longo da história e entender que muitos equipamentos foram desenvolvidos por pesquisadores diferentes. Então, não foi uma única pessoa que desenvolveu ou que elaborou um determinado equipamento utilizado na meteorologia. Muitos equipamentos precisaram da ajuda de várias pessoas para serem concluídos, para serem aperfeiçoados a ponto dos equipamentos que nós utilizamos, da precisão dos equipamentos que nós temos nos dias de hoje. Cada um com uma função específica, mas que juntos podem facilitar a previsão do tempo. Então, são vários equipamentos que foram criados individualmente por um grupo de pessoas, enfim. Eles, sozinhos, não servem de muita coisa. Saber a temperatura do ar. Agora, não ajuda muito. Mas quando você sabe a temperatura do ar, a umidade e outros fatores, você consegue realizar uma previsão do tempo. Quando todos esses equipamentos estão juntos, trabalham juntos, eles podem facilitar a previsão do tempo em uma determinada região. Antes de nós começarmos, eu preciso que vocês tenham em mãos o caderno e penal de vocês, façam anotações e conceitos e curiosidades e definições que nós veremos na nossa aula de hoje. Essas suas anotações serão muito importantes quando vocês forem fazer um exercício, uma avaliação ou quando precisarem relembrar o conteúdo que nós trabalhamos hoje. Vamos começar? Meteorologia e o Renascimento. Desde a antiguidade, diversos povos perceberam a relação entre o movimento dos astros e algumas mudanças observadas no ambiente, como as alterações da temperatura e a ocorrência de cheias, secas e chuvas. Lembra que a gente já estudou anteriormente que a posição do Sol ao longo do dia, ao longo do ano, ela varia. Então, através dessa observação desse astro, do Sol, os povos desde a antiguidade conseguiram prever o futuro, prever a chegada do inverno, por exemplo, ou a chegada do verão, através da posição do Sol no céu ao longo do ano. Com base em suas observações, eles aprenderam a prever o início das estações do ano e a calcular a melhor época para o plantio e a colheita. Existem plantas que se desenvolvem melhor no inverno, outras que se desenvolvem melhor no verão. Então, eles aprenderam que essas épocas do ano, através da observação dos astros, eles conseguiam ter uma melhor época para plantar determinado cultivo, enfim, e que teria uma melhor época também para a colheita dele. E assim eles começaram a otimizar
aos seus processos de produção. Então, facilitar o seu trabalho, o seu desenvolvimento, crescer a população, enfim. No século IV a.C., o filósofo Aristóteles reuniu em uma obra o conhecimento acumulado sobre fenômenos atmosféricos. Então, lá no século IV a.C., 400 anos antes de Cristo, nós já tínhamos uma grande quantidade de observações e anotações sobre os fenômenos atmosféricos. Nos séculos seguintes, esses saberes foram desenvolvidos pelos povos do Oriente, sobretudo pelos árabes, mas acabaram esquecidos na Europa. Então foram completamente esquecidos na Europa, os estudos dos fenômenos atmosféricos. Isso porque durante a Idade Média, a Igreja baniu toda forma de conhecimento que pusesse em dúvida suas explicações religiosas. Então, contestava alguma explicação religiosa, era banido. Esse livro não podia ser utilizado, não podia ser pesquisado, enfim. O que acreditava-se é que veio uma tempestade, um tornado, enfim, uma inundação, era um castigo divino que estava acontecendo. Não tinha outra explicação, não tinham explicações de fenômenos atmosféricos, não, isso era proibido. Então, a Idade Média foi um período de trevas para a meteorologia e para o desenvolvimento do conhecimento científico. A partir do século XV, porém, ressurge na Europa o interesse pela meteorologia. Nessa época, os europeus passaram a buscar explicações racionais para os fenômenos da natureza. Deixaram de acreditar que era uma punição divina e começaram a pensar que poderiam existir algumas explicações na atmosfera, no meio onde eles se encontravam, para aqueles fenômenos que estavam acontecendo. Para isso, eles resgataram o conhecimento dos antigos gregos em um movimento conhecido como Renascimento. Então, esse período de renascimento foi o renascimento do conhecimento científico também, dos estudos sobre a meteorologia. Nessa época, multiplicaram-se os instrumentos para a medição de fenômenos atmosféricos. Em 1450, o italiano Battista Albert desenvolveu um anemômetro muito simples para medir a velocidade do vento. Em 1592, o cientista italiano Galileu Galilei construiu um instrumento para a medição da temperatura, um termômetro. E nessa mesma época, Leonardo da Vinci inventou o primeiro catavento a fim de observar a intensidade e a direção do vento. Nossa, inventou um catavento. Para nós parece tão simples observar um catavento, sair correndo com o catavento girando, que bonitinho. Mas teve uma pessoa que precisou inventar esse equipamento. Por mais simples que ele pareça atualmente, na época em que foi criado, ele foi um grande invento, uma grande descoberta. E com isso conseguiu observar a intensidade e a direção do vento para observar a movimentação das massas de ar, enfim, o estudo da meteorologia. Em 1643, o italiano Evangelista Torricelli e seus colaboradores, mais de uma pessoa, um grande grupo, inventaram o barômetro de mercúrio. Em 1648, o francês Blaise Pascal demonstrou que a pressão atmosférica diminui conforme a altitude aumenta. Aquilo que a gente já comentou anteriormente. Conforme nós vamos subindo numa montanha, por exemplo, a camada de ar sobre as nossas cabeças, a coluna de ar sobre as nossas cabeças, vai se tornando cada vez menor. Ou seja, a pressão exercida pela atmosfera sobre nós vai diminuindo. Sobre os outros fenômenos atmosféricos, essa pressão também influencia.
O Renascimento também foi marcado pelo contato dos europeus com povos do Oriente. Nessa época eles eram muito fechados para povos de diferentes culturas, enfim. E no Renascimento eles abriram as portas, eles tinham um contato maior, compartilhavam informações, compartilhavam equipamentos e, consequentemente, conhecimento científico e tecnologias, cujos instrumentos de medição atmosférica foram levados para a Europa. Então, lá do Oriente foram trazidos para a Europa e utilizados pelo povo europeu também esses equipamentos meteorológicos. Foi o caso do pluviômetro, inventado em 1441 pelo cientista coreano Jang Yong-sil. O coreano não está muito fluente hoje, mas enfim. Ele foi usado pelo rei Sejong para estimar a colheita dos agricultores e assim cobrar impostos sobre a produção. Se você tinha, um determinado ano, uma pequena quantidade de chuva, a produção dos agricultores era menor. Se você tinha uma abundância de água, uma grande quantidade de chuvas, a produção tenderia a ser maior e melhor. Então, esse rei, ele pediu para inventarem um pluviômetro. E o pluviômetro, ele mede a quantidade de água, a quantidade de chuva, no caso, de um determinado período de tempo. E com isso ele tinha noção de quanta chuva aconteceu no ano, ao longo do ano, ao longo de uma safra. E ele podia cobrar os seus impostos dos agricultores baseado nesse pluviômetro. Se teve uma boa safra, ele cobrava uma quantidade maior de impostos. Se teve uma safra ruim, porque tinha pouca chuva, ele cobrava impostos menores. Então, a invenção do pluviômetro era com base nisso que ele foi inventado, calcular a quantidade de impostos cobrados pelos agricultores. E a primeira rede de estações meteorológicas foi fundada em 1654 por Ferdinando II de Médici, reunindo dados meteorológicos de várias partes da Europa. Ela aumentou a confiabilidade na previsão do tempo. Então, essa estação meteorológica, ela reuniu esses equipamentos. Reuniu os anemômetros, o pluviômetro, o catavento, enfim, esses equipamentos num único lugar. E começou a analisar a relação entre os dados descobertos por cada um desses equipamentos. Esses estudos dos fenômenos atmosféricos compilou num único resultado, que aumentava a confiabilidade da previsão do tempo. Garantia que a previsão do tempo estava para hoje, para amanhã, por exemplo, ela tinha uma certeza maior. A família Médici, de origem italiana, teve grande importância para o Renascimento. Por várias gerações, financiou artistas como Michelangelo, Leonardo da Vinci e Rafael, cientistas como Galileu Galilei, Torricelli e pesquisadores como Maquiavel. Então, a família de Médici, além de criar essa primeira estação meteorológica, garantindo um desenvolvimento da meteorologia, agrupando todos esses equipamentos, ela também financiava vários artistas, financiava o Renascimento, essa descoberta das artes, do conhecimento científico, enfim. Muitas invenções posteriores contribuíram para a área da meteorologia, mesmo que não estejam diretamente relacionadas a ela, como é o caso do sistema de transmissão de mensagens por meio de rádio e satélites. Transmissão de mensagens por rádio e por satélites contribuía para a meteorologia? Sim, pois elas permitiam compartilhar informações para que as pessoas consigam, por exemplo, se proteger a tempo de uma catástrofe. A meteorologia consegue prever o surgimento, por exemplo, de um tornado, de um furacão. Mas muitas vezes era difícil você avisar as pessoas da cidade que iria passar
um furacão por ali para elas se protegerem, ou saírem, enfim. Então, o desenvolvimento da transmissão de mensagens por meio de rádio e satélites facilitou e auxiliou a meteorologia nesse ponto. Porque de nada adianta você prever que vai acontecer um desastre natural, uma catástrofe, enfim, se você não pode avisar ninguém, se você não pode salvar vidas. Não teria um propósito para isso. Então, assim, dá um propósito maior para a meteorologia. Legal? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse assunto, um pouco mais histórico. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.